Salve, salve, terráqueos! Olha aí, em mais uma gravação do meu, do seu, do nosso podcast, Questão de Saúde Podcast. Hoje, muito especial, porque hoje a gente está começando uma série de entrevistas com mamães que são profissionais também, ou seja, são mães que atuam no mercado de trabalho, mas que associam isso ao seu dia a dia como mãe, fazendo das tripas coração para dar aquela força com as crianças, né? Ou não, às vezes são pessoas um pouco mais velhas, até os filhos, e na sua profissão. E hoje eu estou começando com uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa próxima, uma pessoa muito querida, uma grande profissional. E aí eu vou pedir para que ela se apresente melhor para vocês, porque às vezes a gente acaba não acertando as coisas, né? Então, por favor, fique à vontade e se apresente, doutora Aline. Obrigada, Ricardo, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu sou médica oftalmologista e dentro da oftalmologia a gente acaba, depois da residência, acaba escolhendo áreas de atuação. E aí, depois da residência, eu resolvi realizar a subespecialização em oftalmologia pediátrica e estrabismo. Então, atualmente, eu atuo nessa área, gosto bastante de lidar com os nossos pequenos, né? Realmente é uma área de atuação da oftalmologia que acabou me encantando. Na verdade, eu fiquei durante um tempo bem na dúvida se eu faria pediatria ou oftalmologia. E aí eu descobri que eu poderia aliar as duas especialidades. Por isso que eu optei por esse ramo da oftalmologia. E é muito gratificante estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Bom, eu estou muito feliz, eu sei que todo mundo vai gostar. Você tem uma forma de como as pessoas lhe acharem por Instagram ou do local onde você atende. Fale aí para que as pessoas saibam a partir de agora onde podem lhe encontrar, além daqui do Questão de Saúde. Sim, as pessoas podem me encontrar através do meu Instagram, @doutora.dra.oftalmopediatra, e também nas clínicas, né, que a gente atende. Então, atualmente, eu atuo no Instituto da Visão, no Hospital de Olhos Santa Luzia e na minha clínica, que funciona ali no estacionamento do Carrefour, na CID Saúde. Então, estamos às ordens para quem precisar. Tá vendo aí? Já sabe onde achar, não tem problema nenhum e vocês vão gostar. Mas deixa eu falar uma coisa, esse episódio especialmente, por conta desse perfil de família, de falar de mãe, de falar de profissão, tem um apoio. É a primeira vez que a gente tem um apoio de um parceiro comercial no episódio. Esse parceiro ficou muito interessado, que é o Rancho Parrilha. E eu vou dizer depois para vocês como é que eles chegaram nos apoiando e passar para vocês informações sobre o Rancho Parrilha, mas é só ir no seu Instagram, Rancho Parrilha, que vocês vão ter informações belíssimas sobre o lugar onde tem uma parrilha, para você comer aquela carne com aquele melhor corte e um local para você levar a sua família. Por isso foi o parceiro que a gente aceitou, porque tem tudo a ver com o programa de hoje. Procura no Instagram, Rancho Parrilha. Mas vamos lá. Aline, é o seguinte, então você como oftalmopediatra, eu fico imaginando assim, você atua diretamente com a criança já pós-parto, assim que a criança nasce, ela já tem que ter algum cuidado que é dado pela pediatra, mas eu imagino que seja assim. E se for, é a pediatra que faz o parto, a sala de parto, no caso, você também faz, ou você já atua depois? Como é que funciona isso? Tem esse cuidado logo pós-parto e em seguida, dos dias seguintes, subsequentes, você atua? Mostra para a gente poder entender como é que funciona isso. Então, a criança quando nasce, ela recebe os primeiros cuidados ainda na sala de parto pelo pediatra, né? Então, pode ser realizado uma profilaxia utilizando-se um colírio específico para evitar algumas infecções que podem surgir em decorrência da transmissão da mãe para o bebê. Isso é praxe? Assim, por exemplo, assim, sempre que nasce, a pediatra já utiliza isso já dessa forma profilática ou não é uma... Na verdade, recomenda-se utilizar, porque existem patologias que podem ser determinantes em relação à visão da criança. Então, existem infecções que podem ser transmitidas, principalmente quando a via de parto é a via normal, né, vaginal. Então, essas infecções elas podem trazer repercussões sérias à visão da criança. Então, o protocolo é que se utilize. Mas, atualmente, com a questão do parto humanizado, da diminuição da intervenção médica, digamos assim, né? Então, às vezes, algumas famílias
famílias optam por não utilizar essa profilaxia de início, mas, de maneira geral, existe esse protocolo para evitar algumas infecções que podem realmente ter repercussões sérias, bem nesse comecinho aí de vida. Entendi. Então, assim, apesar de ser uma escolha da família, há riscos, né? Então, a família está assumindo esse risco de abrir mão desse protocolo, não é isso, para poder ter esse parto humanizado, que hoje está muito, muito comum, né? E aí aqui não é uma crítica, não, é só para a gente fazer esse parênteses aqui. Em casos como esse, normalmente as famílias não querem esse tipo de cuidado, né? Elas assumem esse risco, não é isso? Isso, exatamente. E aí, depois a gente segue com as avaliações de rotina. Então, ainda na maternidade, o bebê ele é avaliado pelo pediatra. O pediatra ele realiza uma série de avaliações, dentre elas o teste do reflexo vermelho, chamado também de teste do olhinho. Então, esse primeiro teste, realizado pelo pediatra, ele vai avaliar o reflexo através de uma espécie de lanterninha. E aí, diante do resultado desse exame, a gente já pode ter uma noção se essa criança já nasceu, se ela já tem algum problema congênito e deve ser, no caso, encaminhada com mais urgência a uma avaliação com um especialista, no caso, a oftalmologista, né? Se houver alguma alteração mais gritante nesse primeiro momento. Quando é feito esse teste exatamente após o parto? Quanto tempo? O ideal é que esse teste ele seja feito, Ricardo, ainda na maternidade, tá? Mas a gente sabe que existem alguns locais em que esse teste ele ainda não é realizado nesse período inicial, dessas primeiras horas. Por isso que os colegas pediatras, eles têm encaminhado cada vez mais precocemente as crianças para que a gente faça a avaliação com a dilatação pupilar, que acaba sendo uma avaliação mais detalhada daquele olhinho, daquela estrutura ocular do fundo do olho. Entendi. E aí, passado esse teste, esse período todo, para a mãe, quais são os... Quando eu falo mãe, né, é porque é esse mês das mães, tá bom? Mas assim, o pai, a família, as pessoas que cuidam da criança, quais são os cuidados que ela deve ter a partir daí nos primeiros dias e meses de vida com a criança em relação à sua saúde ocular? É assim que fala? Exato, é assim mesmo. Tá vendo? Quais são esses cuidados? Então, passado esse primeiro momento, essa primeira avaliação, a criança ela precisa seguir uma rotina de exames oftalmológicos. Assim como ela tem uma rotina de exames com o pediatra, ela também deveria, ao menos, seguir essa rotina de exames oftalmológicos, que, na verdade, são exames semestrais até os 2 anos de idade. E muitas vezes os pais se surpreendem quando a gente reforça, né, ou informa essa rotina de exames, porque muitas vezes eles desconhecem. Então, até nos primeiros 2 anos de idade, né, até os 2 aninhos de idade, as crianças elas precisam fazer exames oftalmológicos de 6 em 6 meses. E por que é importante a gente estar tão presente nesse momento inicial? Porque a visão da criança ela está em pleno desenvolvimento. Tá? Então, nesses 2 primeiros anos de vida, está acontecendo uma série de interações no córtex cerebral, a mielinização do nervo óptico está se completando. Então, é importante que a gente esteja presente e sempre vigilante em relação à visão dessa criança, porque se houver alguma patologia, alguma alteração que esteja impactando nesse processo de amadurecimento da visão, a gente tem que atuar de maneira bem precoce, bem oportuna, para que isso não cause repercussões que podem, inclusive, ser até, às vezes, irreversíveis, caso a gente perca o time para agir. É engraçado, né? Assim, como é necessária essa questão desse time para diversas coisas que podem acometer as crianças quando nascem. A gente está falando especificamente da saúde ocular, mas o mês passado a gente estava falando sobre o autismo, né? Também, e assim, é sempre isso, o time para você observar determinados comportamentos, determinados sinais para poder procurar uma intervenção profissional adequada. E aí, isso traz a minha pergunta. Eu fiz essa pergunta aos profissionais que lidavam com as pessoas que tinham algum tipo de sinal do autismo, por exemplo. Se era fácil perceber esse tipo de sinal para que viesse depois ser tomada uma providência e procurar um profissional. Trazendo para o nosso assunto aqui,
É fácil para as pessoas que acompanham essa criança, esse bebê, perceber algum tipo de sinal? Quais seriam os sinais que os pais poderiam perceber para dizer, epa, eu estou precisando levar ele para um oftalmo? Porque eu acredito que às vezes algumas coisas passam despercebidas. Eu gostaria que você falasse isso para as pessoas que estão olhando, usa aquela câmera ali assim e mostra para eles assim, olha, presta atenção nisso, é importante. Olhe, a criança, do mesmo jeito que nasce sem saber falar, sem saber andar, ela também vai aprender a enxergar. Então, existe todo um processo de amadurecimento dessa visão, de desenvolvimento visual que vai ocorrer. E aí a gente vai, ao longo desse período, observando alguns marcos, né? Então, por exemplo, a criança quando nasce, é um questionamento muito frequente, eles me perguntam muito, os pais, ela enxerga, doutora, meu filho enxerga ao nascimento? Sim, enxerga, mas o bebezinho pequeno ele não enxerga como a gente. Então, existe todo um processo de estimulação visual que vai ocorrer, né, de desenvolvimento, até que a criança ela atinja uma visão semelhante ao adulto. Então, nos primeiros meses, a criança ela possui uma visão mais embaçada, ela consegue visualizar objetos mais próximos ao rostinho dela, né? Então, a mãe, quando está amamentando, ou algum objeto realmente que esteja mais próximo a 30, 40 centímetros. Mas nos primeiros meses, inclusive, a criança ela não possui a visão de cores. Então, essa criança ela vai enxergar em escala de cinza. Em torno dos 2, 3 meses de idade, aí começa a se desenvolver as células responsáveis pela visão de cores, que são os cones, que são fotorreceptores presentes na retina. Então, de início, os bastonetes, que são células que estão mais na retina, responsáveis pela percepção da luminosidade, claro e escuro, estão mais atuantes. E a partir dos 2, 3 meses, os cones eles começam a entrar na jogada. Então, é a partir daí que a criança vai começar a perceber as cores. E é a partir desse momento que a gente vai começar a estimular essa criança com objetos coloridos, objetos de alto contraste, preto, branco, cores mais fortes. Isso é importante para a gente auxiliar nesse processo de desenvolvimento da visão. Com 6 meses de idade, essa criança ela possui um marco muito importante, que é o alinhamento ocular. Então, do nascimento até em torno dos 4 a 6 meses de idade, essa criança, ela muitas vezes pode apresentar um desvio ocular, um estrabismo fisiológico, que faz parte, como eu falei, dessa imaturidade visual, tá? Então, a partir dos 6 meses, por isso que é importante, muito importante essa consulta dos 6 meses, a gente vai observar que esse olhinho, ele já precisa realmente ficar alinhado. Ele já começa a realizar movimentos conjugados com mais precisão e a partir daí a gente já começa a observar que essa criança ela vai começando a ganhar alcance na visão, que é justamente o período em que a criança começa a querer engatinhar. Então, a natureza é muito sábia, né? A partir do momento que a criança precisa ter uma visão mais para longe, devido ao engatinhar, essa visão, esse processo de... Acontece paralelamente, já junto a esse momento. Exatamente. Bacana. Então, assim, um marco importante fora o reflexo vermelho que deve estar normal, né, ao nascimento, que a gente tem que observar isso de preferência ainda na maternidade, é a gente observar essa criança, ela começa a fixar, ela começa a acompanhar, porque no primeiro mês de vida, geralmente ela segue luz, ainda está com um fixar muito rudimentar. A partir de 2, 3 meses, essa criança já começa a querer acompanhar os movimentos. A partir de 6 meses, essa criança já não fica mais desviando o olho como de início. São os marcos do desenvolvimento, né? E aí, a gente vai acompanhando todo esse processo. E aí, é importante que a família também fique atento, porque às vezes eles realmente sinalizam. Ah, doutora, ele mama, mas ele não faz um contato visual, né? Ele fica com o olhinho balançando muito, que a gente chama de nistagmo, que pode ser um indício de que tem algum probleminha aí que possa repercutir na visão, possa trazer até uma baixa visual. Eu tirei uma foto e o reflexo veio meio diferente, um dos olhos, depois daquela questão levantada pelo apresentador Tiago Leifert. Sim. A oftalmopediatria teve um boom, então a gente teve uma procura muito grande naquele período que se perpetua até hoje, mas naquele período foi bem intenso, né? Por conta daquela questão do Tiago Leifert, que descobriu
o retinoblastoma na filhinha dele, na Lua. E aí... Destrincha o que é o retinoblastoma, não é isso? Para as pessoas entenderem, por favor. Sim, o retinoblastoma é um tumor localizado no fundo do olho, na retina, né? O tumor mais comum ocular na infância. Ele geralmente ocorre nos 2, 3 primeiros anos de vida, por isso que também é importante a gente estar bem atento nesse período, não só para acompanhar o desenvolvimento da visão, como para descobrir de maneira precoce se houver alguma alteração nesse sentido, né? Porém, graças a Deus, é um tumor bem raro. Então, naquela época, o pessoal entrou um pouco em pânico, né? Muitas famílias nos procuravam bem angustiadas. Mas aí, a gente, apesar de entender a importância do exame oftalmológico na criança, a gente sempre tentava tranquilizá-los diante do fato do tumor, do retinoblastoma, ser um tumor raro. Apesar de ser o tumor ocular mais comum na infância, é um tumor ainda considerado raro, né? Porém, quanto mais precocemente diagnosticado, melhor é o prognóstico para aquela criança, né? Quais são as consequências de uma criança acometida por esse tumor? Então, a depender do estágio da doença, né, da classificação da doença, a criança ela pode perder desde a funcionalidade do órgão, né? Então, pode realmente não conseguir mais enxergar por aquele olho, como, inclusive, pode perder a vida, né? Porque pode haver metástase, principalmente através do nervo óptico. Por isso, quando é realizada a retirada, a gente tem que estar atento à questão do coto do nervo óptico. Acho que isso é uma questão bem técnica, né? Mas porque a gente realmente espera que não haja contaminação para que não haja disseminação da doença para o sistema nervoso central, enfim, em relação à questão de metástase, né? Então, desde da perda da funcionalidade, ou seja, aquela criança não enxergar, até mesmo a perda da vida. Puxa, então esses sinais são muito importantes, como você vinha falando, da gente poder observar no consultório, você dá essas dicas assim, pai, observa isso, observa aquilo. Como é que funciona nessas primeiras consultas? Sim, a gente sempre costuma orientar quais seriam esses marcos do desenvolvimento, né, da visão nesses primeiros meses e sempre reforçar a importância do acompanhamento, porque por mais que os pais estejam atentos, podem existir algumas questões que passem despercebidas. Então, por exemplo, é algo que acontece com uma certa frequência, digamos assim, da criança vir para o exame de rotina, e aí a gente pergunta se há alguma queixa, e o pai fala que não, que está tudo bem, que acha que a criança enxerga bem. E aí a gente é surpreendido com um grau bem alto em um dos olhos. E, de fato, não havia como aquele pai saber, aquela mãe desconfiar. Por quê? Como a criança possui o outro olho com um grau muito baixo, às vezes sem grau, então ela tem uma vida normal. Então, ela consegue brincar, ela consegue correr, ela consegue... Enfim, ela não vai apresentar uma dificuldade visual, mesmo tendo um dos olhos com comprometimento da visão. Então, por isso que é importante, mesmo a gente alertando em relação a esses sinais que podem nos sugestionar alguma dificuldade da criança, é importante esse exame de rotina para que a gente seja mais proativo, né, nessa busca por alguma alteração oftalmológica na infância. Uma vez, então, seguindo essa linha de raciocínio, que a gente vai à procura do oftalmo, faz tudo isso, e o que normalmente você recebe no consultório e a nível nacional, assim, quais são as doenças mais acometidas pelas crianças, que as crianças acabam tendo? Porque eu sei que, como você falou, esse tumor é raro, mas deve haver aquelas que são muito comuns, né? Uhum. E quais são essas? Olha, a causa de baixa visão mais prevalente é o erro refracional não corrigido, é o grau não corrigido. Então, inclusive, isso é uma causa importante de evasão escolar. Muitas crianças acabam tendo dificuldade na escola ou até abandonando os estudos, né, a depender de uma série de questões também, por conta dessa dificuldade para enxergar o quadro, para acompanhar a aula. Então, a questão de grau na criança é algo que merece realmente atenção.
Bastante atenção, inclusive. E aí também é um motivo de surpresa nos pais, quando às vezes a gente informa que a criança está precisando de alguma correção, né? Porque eles ficam, mas como assim? Não parece que tem dificuldade. Ou então, como assim, doutora? Como é que você vai fazer o exame se a criança não sabe nem ler, né? Não sabe nem falar as letrinhas? E essa é uma cultura que a gente tem que ir trabalhando no sentido de conscientizar que a criança não deve ir só ao oftalmologista quando já estiver alfabetizada. Muito pelo contrário. A visão da criança, ela começa a se desenvolver nesse primeiro momento, né, desde os primeiros dias de vida até em torno dos 6, 7 anos de idade. A partir daí, se a criança ela apresentar alguma dificuldade, muitas vezes a gente pode não conseguir reverter essa situação, porque o processo de desenvolvimento visual já praticamente se encerrou. Então, se a criança chega para a gente só no momento de alfabetização, né, em que ela está sendo alfabetizada, às vezes ela pode apresentar alguma alteração que a gente não consiga mais tratar a contento, porque ela já está nesse processo de finalização do desenvolvimento da visão. Entendi. Então tem que ser precoce mesmo, né? Assim, e agora... Mas essa é uma das, né? Isso. Cita outras, assim. Porque você falando isso, ontem me deu um start. Eu estava com meus meninos em casa, o Pedrinho, você sabe quem são os meus meninos. Sim. E o mais novo jogando videogame com o mais velho atrás da tela e o mais novo na frente. E eles brigando porque ele queria que ele saísse da frente. Aí ele fez, mas assim eu não enxergo. Aí eu fiquei, sabe, achando estranho. Caramba, não enxerga uma tela imensa na sala. Ele brincando, eu disse, X, pode ser um sinal. Porque do mesmo jeito, eu creio que as telas de celular e as telas de TV, computador, hoje são tidas como vilões. Eu não sei se é o caso da saúde ocular, se também é. No caso, ontem, para mim, me deu um sinal. Eu sei, eu vou olhar, que ele disse isso. Não sei se ele disse isso só para implicar com o irmão ou se é um fato. Porque se for, chama atenção, porque é uma tela imensa e ele diz, eu não enxergo, por isso que eu estou perto. Então, essa questão é um sinal. O menino não está vendo porque ele disse que não enxerga. Mas, ao mesmo tempo, a tela da TV e dos celulares, elas são, hoje, vilões, na verdade. E, além disso, há outras doenças mais comuns. Sim, sim. Então, assim... começando por essa questão de algumas outras situações que podem levantar um alerta, né, que você me perguntou anteriormente, em relação às crianças um pouco maiores, a gente tem que observar a questão do rendimento escolar. Se é uma criança que está realmente se aproximando muito das telas para conseguir enxergar, se é uma criança que está tendo muita dorzinha de cabeça, ou fica coçando muito o olhinho fica vermelho com muita frequência. Então, isso são sinais que podem demonstrar que essa criança, ela pode estar com alguma dificuldade. Às vezes é uma criança também que tropeça muito, que tromba muito, e às vezes pode ser tida como desastrada, mas aquilo ali, na verdade, pode ser um indício de que aquela criança está com dificuldade de enxergar. Interessante isso, né? A gente olhar, que cara desastrado, rapaz, você, mas na verdade ele pode realmente ter um problema de saúde ocular. E, Ricardo, assim, a gente no dia a dia eu nunca tinha pensado isso. E a gente se depara, Ricardo, com casos bem interessantes e até emocionantes, sabe? Porque eu já recebi uma criança que ela estava com muita dificuldade nesse sentido, né? E estava com dificuldade, inclusive, de socialização, dificuldade na escola, e estava, inclusive, em investigação para transtorno do espectro autista. E aí, quando ela foi para a consulta, a primeira avaliação oftalmológica, ela tinha um grau muito alto. Muito alto. E aí, eu conversei com a mãe, expliquei que realmente a gente teria que, de imediato, já iniciar com a correção, com os óculos. E aí, a mãe volta, meses depois, isso até me emociona um pouco, dizendo, doutora, a gente praticamente excluiu o diagnóstico de autismo. Ele mudou completamente o comportamento depois dos óculos. Então, ele começou a interagir, ele começou a participar das aulas, ele começou a se tornar mais sociável. Ele parou de tropeçar, por exemplo, porque parecia que ele tinha alguma questão motora ali envolvida, né? Então, ele parou de tropeçar. Então, assim, ele se transformou em uma outra criança. Com uma simples prescrição de óculos. Você falando isso, acho que você acabou vendo, então. Viralizou recentemente um vídeo na internet da emoção de uma criança
ao colocar um óculos, ela parecia estar agitada por não querer colocar aquele objeto estranho. E aí, de repente, aí colocam. Quando coloca, ela olha, aí ela para, de repente, começa a observar assim e expressa claramente uma afeição de, nossa, o que é que eu estou vendo na minha frente, assim, de surpresa, né? Mas de alívio. Eu acho que você viu isso aí, me chamou muita atenção. É mais ou menos o que você está descrevendo, né? Ou seja, é outro mundo. E eu vou mais além. Quando eu comecei a usar óculos, uma amiga minha me falou assim: olha, Ricardo, você está com a sua vista assim e tal, e aí você vai usar óculos. Porque a gente começou a perceber que eu não conseguia ler perto assim, né? Aí ela fez: quando você colocar o óculos, eu nunca esqueço ela dizendo que era bem engraçado. Ela fez: se você colocar os óculos, aí, assim, um mundo abrirá em sua frente. Pior que ela estava certa. Era assim, porque eu não chegava, não conseguia ler. Eu comecei a perceber isso nas avaliações, quando eu ia passar a fita métrica lá, e não conseguia. Aí o mundo vai se abrir. Aí os números de repente voltaram para mim. Eu não via mais os números, estava, meu Deus, o que está acontecendo? E eu acho que é isso. Imagina isso para uma criança que não tem noção de espaço, do que ainda está conhecendo no universo. Ou seja, além dela melhorar a qualidade da visão dela, a possibilidade dela estar enxergando algo que talvez ela jamais tivesse enxergado. Exato, não é? Exatamente. E, assim, deve ser emocionante mesmo. É emocionante e, assim, eu sempre que possível peço para os pais filmarem esses momentos, né? E eles me mostram essas filmagens, assim, realmente é bem emocionante. E é justamente isso, além de melhorar a visão, a gente melhora a qualidade de vida. É uma criança que às vezes não conseguia correr, não conseguia brincar porque não estava enxergando direito, né? E assim, em relação também a essa questão dessa dificuldade, às vezes a criança, na verdade, a maioria das vezes, a criança ela não tem parâmetro, ela não sabe o que é enxergar bem. Ela acha que todo mundo enxerga daquela forma. Então, assim, quando ela põe os óculos, que aí ela percebe, poxa, como eu podia estar enxergando melhor, na verdade ela não tem esse senso crítico, né? Mas aí ela consegue perceber isso, realmente é algo bem, bem emocionante. E os pais às vezes ficam inseguros quando a gente prescreve óculos. Mas será que vai se adaptar? Né? Às vezes ficam questionando isso. E aí, geralmente, eles são surpreendidos positivamente. Doutora, ele se adaptou super rápido. Eu não imaginei que ia ser tão rápido. A criança se adapta muito rápido às coisas, verdade, né? Eles têm uma plasticidade enorme. Mas é bem gratificante. Esses momentos, assim, são bem gratificantes pra gente. E me diga uma coisa, e quando é o oposto? Há crianças que nascem e logo recebem o diagnóstico, né, necessário de usar óculos e tal. Eu imagino que é meio difícil no início, embora elas se adaptem fácil. Mas depois, eu já vi crianças que começaram a usar e de repente pararam de usar. Aí eu queria entender isso aí. Eu conheço uma criança próxima que ela usava óculos desde pequenininha. E hoje em dia já está um adulto, não usa mais óculos. Eu não sei se passou por alguma intervenção, mas eu já vi crianças que pararam de usar. Como é que funciona isso? Pode acontecer, né? Como eu falei, nessa fase de desenvolvimento da visão, tudo está mudando muito rápido, né? Então, a criança está ali em constante processo de transformação e o olho acompanha essas transformações. Então, por exemplo, tem alguns tipos de grau que podem estar presentes e vão regredindo à medida que a criança vai Isso é uma boa notícia. crescendo. Isso é uma boa notícia. Isso Exato. É legal. Então, assim, a gente vai acompanhando esse processo de desenvolvimento da visão e pode acontecer, sim, da gente prescrever os óculos, dependendo do tipo de grau, e esse grau sofrer regressão e mais para frente não haver necessidade. Mas aí, realmente, a gente tem que acompanhar bem de pertinho para que a gente não deixe também de utilizar nesse momento tão importante da visão da criança. Entendi. E me diga uma coisa, eu te perguntei sobre as doenças mais comuns, né? As doenças que são, assim, são mais acometidas e tal. Dentre essas comuns, há alguma muito séria que você alerta assim, ou algumas que você diz, olha, a gente tem que ter cuidado porque o tratamento é difícil e tal, existe... Sim, assim, uma das preocupações nessa fase da infância é o desenvolvimento do olho preguiçoso, que a gente chama de ambliopia, cientificamente falando, né? Então, como a criança, como eu já comentei, só reforçando, está nesse processo de desenvolvimento da visão, a gente tem que estar muito atento, porque qualquer coisa que possa ali atrapalhar o estímulo visual de chegar dentro do olhinho, no fundo do olho e atingir o córtex occipital, qualquer alteração que possa atrapalhar todo esse percurso pode atingir de maneira até irreversível a visão daquela criança. Então, por exemplo, graus que não são corrigidos no momento oportuno podem levar ao olho preguiçoso.
a ptose, que eu até comentei ontem, você disse até que viu, né? Eu falando. Que é aquela criancinha que às vezes nasce com o olhinho mais baixinho, assim, a ptose congênita. Quando obstrui o eixo visual, aquele olho ele não vai receber o estímulo ele vai estar com interrupção por conta da pálpebra que está caidinha, então não consegue atingir o olho, e aí todo esse percurso, né, até os estímulos visuais no cérebro, eles vão ser impactados. Como é o olho preguiçoso? Descreve. O olho preguiçoso é aquele olho que a anatomia do olho em si, ela está normal, então é um olhinho que está com o nervo óptico saudável, está com a retina ok, só que o cérebro não desenvolveu, não sofreu um estímulo adequado para que aquela visão chegue de maneira para que aquela imagem se forme de maneira nítida. Então, é um olhinho que é uma visão que, mesmo a gente colocando os óculos, é como se o cérebro não enxergasse, porque na verdade o olho, ele é um órgão que vai captar o estímulo luminoso, transformar esse estímulo luminoso em estímulo elétrico e vai levar ao nosso cérebro. Então, na verdade, quem enxerga mesmo é o nosso cérebro, né? Então, ele é que interpreta e faz com que a gente consiga ver o mundo como a gente vê. E aí, se houver algo que possa interromper esse processo, isso pode gerar uma visão não nítida, uma visão embaçada, uma baixa de visão. Mesmo que a criança, por exemplo, coloque o óculos, ela pode ainda ter uma dificuldade de enxergar porque o cérebro não foi estimulado da maneira adequada no tempo que deveria ter sido. No momento que deveria ter sido. Você falando de estímulo, eu sou da geração, sempre falo isso com o Bruno, que assim, a gente fazia muita coisa, a gente, como criança, a gente pintava e bordava. Eu acho que essa é a expressão adequada. E ler-se, pintar e bordar, de se desmantelar, se consertar, as peripécias das crianças. Só que eu acho que por conta disso, os cuidados que a gente tem hoje com os nossos filhos, e eu me incluo dentro dessas pessoas, talvez, no afã de ajudar, a gente prejudica nossos filhos com algumas ações. No âmbito ocular, o que os pais fazem querendo ajudar que acaba prejudicando? Eu vou dar um exemplo para saber se eu estou certo. Retirar a criança de brincadeiras ao ar livre, porque você não quer que ela fique exposta por aí, por algum mal, pode atrapalhar, porque a gente tem a ideia de reclusão, a gente mora em lugares fechados, né? Também a nossa natureza hoje em dia mudou bastante, em função do mundo está muito louco. O que é que normalmente o pai faz querendo ajudar que acaba dando errado? Esse é sempre que eu dei. De a criança se expor pouco ao sol, porque eu estou com medo do câncer de pele, por exemplo. Pode causar algum tipo de dano no desenvolvimento ocular? Sim, pode. E, assim, é algo que a gente vem trabalhando insistentemente. Por quê? Na verdade, esse processo já vinha acontecendo antes da pandemia, né? E com a chegada da pandemia, as crianças intensificaram ainda mais o uso de telas. Principalmente aquelas telas de new work, que a gente chama trabalho próximo, né? Então, celulares, né, smartphones, tablets, computadores, eles estão sendo cada vez mais utilizados e cada vez mais precocemente utilizados pelas nossas crianças. E aí, com essa questão comportamental, veio também uma epidemia de miopia. Então, atualmente, a gente vive uma epidemia de miopia. Então, assim, a Academia Americana de Oftalmologia já divulgou um estudo em que eles preveem que, em 2050, metade da população mundial, metade da população mundial vai ser míope. Isso é um dado alarmante, porque 2050 está aqui, batendo na nossa porta, né? Então, assim, com essa questão do uso excessivo de telas, a gente tem observado que as nossas crianças estão ficando cada vez mais precocemente míopes. E não é somente a miopia por si só, né? Por si só que nos preocupa. Não é o fato da criança utilizar óculos ou utilizar um óculos grosso quando é o grau um pouquinho mais alto, não. É porque a miopia, quando ela se instala na infância, a tendência desse grau aumentar é muito maior do que quando ela acontece no adolescente ou no adulto, tá? Por quê? A miopia, ela está associada ao tamanho do olho, ao diâmetro axial do olho.
Então, no míope, o que é que acontece? O míope, ele tem o olho mais alongado e aí a imagem é como se ela ficasse no meio do caminho. Aí a gente vai, coloca os óculos na frente e aí a imagem ela consegue atingir o ponto específico da retina que a gente quer e com isso a gente traz uma nitidez de imagem. Só que, se a criança ela está em crescimento global, o olho ele faz parte de um corpo que está mudando. Então, o olho também vai mudar, o olho também vai crescer. E a tendência dessa miopia crescer é muito maior na infância. E a miopia alta, ela traz complicações oculares muito preocupantes. Então, um alto míope, ele tem muito mais chance de desenvolver glaucoma, de desenvolver degenerações maculares, de desenvolver descolamento de retina. Então, assim, é muito preocupante e a gente tem lutado muito, né? Isso é uma batalha nossa, não só da oftalmologia, como dos pediatras. A gente tem trabalhado muito em parceria com os colegas pediatras para trazer essa conscientização quanto à redução do uso de telas, porque a gente teme que daqui a pouco a gente esteja diante de uma geração de deficientes visuais. Mas elas estarem expostas ao sol, isso é benéfico ou é ruim para a vista no primeiro momento? Então, ao passo que as telas são um fator de risco para o surgimento da miopia e para o aumento para quem já é míope, a exposição à luz natural do sol é um fator de proteção. Então, a exposição à luz natural do sol, ela faz com que haja um aumento da dopamina, que é um neurotransmissor presente no nosso cérebro, encontrado também na nossa retina. E o aumento da dopamina, ele causa uma regulação em relação a esse crescimento acelerado do olho. Então, é como se houvesse um controle maior dessa progressão da miopia. Então, sempre que a gente está diante de uma criança com risco de miopia, a gente consegue identificar isso durante o exame, se é uma criança que não é míope, mas tem o risco de desenvolver miopia na infância, ou de uma criança que já realmente está com a miopia estabelecida, a gente sempre traz essas duas linhas para a família, né? Da prevenção. Então, como é que a gente vai prevenir que essa miopia surja ou que ela aumente? A gente vai reduzir o tempo de telas, e aí existe um tempo preconizado, a depender da faixa etária, e a gente vai aumentar a exposição dessa criança à luz natural do sol. Isso não significa que a criança vai ficar lá meio-dia, debaixo do sol, se bronzeando, né? Então, a gente tem que, lógico, ter bom senso, mas colocar essa criança próxima à janela para brincar numa varanda, né? E, lógico, naqueles horários que não tem aquele risco relacionado à pele, que ela sim brinque ao ar livre e tenha esse contato direto. Porque, dessa forma, com essas duas linhas de prevenção, diminuindo as telas e aumentando a exposição à luz natural do sol, a gente consegue dar uma freada nesse aumento absurdo que está havendo aí na miopia na faixa etária pediátrica. Entendi. E aí eu vou fazer duas perguntas em uma, então, agora. É o seguinte, a sua percepção, ou se você tiver dados estatísticos, você pode falar, sobre a questão do brasileiro cidadão, enquanto cidadão, ser profilático, ou seja, ele procurar se prevenir, em função disso, procurar o oftalmo com frequência para cuidar da sua saúde ocular, no caso dos filhos. E essa é a primeira pergunta. E a outra é, no ponto de vista de saúde pública, existem ou não políticas públicas para a prevenção de males oculares? O que é que você pode me dizer? Olha, em relação a essa questão da prevenção partindo das famílias, a gente tem observado, eu não consigo lhe dizer estatisticamente, mas a gente tem observado na nossa prática, né, no nosso dia a dia, que realmente está havendo uma conscientização coletiva nesse sentido. Então, as famílias estão trazendo, tanto de maneira espontânea quanto encaminhadas pelos pediatras. Como eu falei, é um trabalho em conjunto da oftalmologia com a pediatria, até porque o pediatra é o médico que está em constante assistência, em constante contato com a família, então também é importante essa parceria, né, entre as especialidades. Então, a gente tem observado que essas famílias têm trazido, sim, as crianças. Que bom. Têm se conscientizado, têm buscado seguir esse roteiro, né, justamente pensando na prevenção. E, assim, em relação a essa questão de políticas
públicas propriamente ditas, o que a gente tem aqui são as campanhas, né, que são bem divulgadas, né? A gente sabe que hoje em dia existem várias campanhas ao longo do ano, e aí em abril a gente sempre trabalha o Abril Marrom, que é relacionado à questão das causas de cegueira, né? De dificuldades visuais. Existe também aquele trabalho voltado para o diabetes, como tem os meses de prevenção ao câncer de mama, tem os meses de diabetes, e aí a gente trabalha a questão da retinopatia diabética, muito mais essa questão de conscientização. Agora, em países onde a miopia está bem avançada, nos países asiáticos, por exemplo, eles têm trabalhado muito nessa questão da conscientização das escolas. Então, em vários países, a questão da climatização nas salas de aula está sendo abolida. Então, eles estão substituindo as salas com ar-condicionado por salas com janelas, justamente para as crianças terem esse contato com a luz natural, né? Então, isso tem sido cada vez mais utilizado, né? Cada vez mais instalado nesses ambientes escolares, na tentativa de dar uma freada nessa miopia que tem se instalado aí por conta dessa questão das telas. Entendi. Saúde no Brasil, saúde ocular é cara? Olhe, a saúde ocular, ela... Na verdade, eu diria a você que depende. Depende muito, porque a oftalmologia, muitos não sabem disso, mas ela é bem segregada, sabe? Então, existem áreas da oftalmologia que dependem de aparatos tecnológicos, de exames, que acabam realmente tornando a saúde ocular cara, né? Mas a oftalmopediatria em si, que é a área em que eu estou inserida no dia a dia, não é uma área, digamos, cara. Não é algo que seja de difícil acesso. Para a população, né? Para a população, sabe? A questão, eu acho que tem que ser trabalhada mesmo da própria conscientização, sabe, Ricardo? Porque antigamente não se levava os filhos ao oftalmologista, a não ser que ou já tivesse sabendo ler e escrever, ou tivesse realmente com uma dificuldade absurda. E quando a criança ela vem apresentar alguma dificuldade significativa a ponto de ser percebida pelos pais, muitas vezes é uma dificuldade gritante, que quando chega no consultório é muito gritante pra gente, né? Então, algo que seja mais sutil vai ser de difícil percepção no dia a dia. Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla da prevenção, sabe? Me diga uma coisa, a gente está no mês das mães e esse foi a temática que eu quis trazer, mães que são profissionais, né, que estão no mercado de trabalho atuando e que, ao mesmo tempo, estão no trabalho de mãe, né? E eu sei bem que você está numa luta danada com filhos pequenos. Então, tem duas situações que eu queria saber, tá? Uma como é ser mãe atendendo mães, porque você atende crianças, então seus pais que levam, né? Quase sempre mães, né? Você se envolve com os diagnósticos difíceis ou fáceis que sejam assim, mas como esse lado assim de, poxa, como mãe você se sente no lugar daquela pessoa, essa questão da empatia, você tá lá junto e você traz isso para casa, para sua relação com os meninos. Vamos falar agora da mamãe, que é muito importante. Olha, Ricardo, eu costumo dizer que não tem como a gente segregar, né? Dividir. Né? Então, a Aline é a Aline oftalmologista, é a Aline mãe, a Aline esposa. Eu sou uma pessoa única. Então, assim, eu não tenho como separar, né? Apesar de terem várias Alines aqui dentro de mim, mas a gente acaba levando um pouquinho da nossa vida pessoal para o consultório e vice-versa. Então, quando eu atendo mães no consultório, eu inevitavelmente acabo me colocando muitas vezes no lugar delas. Então, por exemplo, quando existe um diagnóstico de uma ambliopia, vamos supor, né? De um olhinho que está ali preguiçoso e poderia ter sido tratado mais precocemente e não foi devido ao fato da criança não ter ido mais precocemente à consulta, a gente tem que ter todo um olhar especial para aquele momento, para a gente ver como a gente vai trazer essa notícia para a família, porque a depender de como a gente traz essa notícia, às vezes surge aquele sentimento de culpa, né? Então, assim, meu Deus, eu devia ter trazido antes, e aí às vezes fica chateada, às vezes fica se sentindo culpado. E aí a gente, não, tá tudo bem.
lógico que uma mãe sempre vai querer o melhor para o seu filho, né? Então, a mãe não levou antes, não porque queria que o filho ficasse com alguma dificuldade visual, muito pelo contrário, às vezes é uma desinformação mesmo. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso nesses momentos. E assim, é muito prazeroso a gente trabalhar assim, nesse segmento. Eu, particularmente, sou muito realizada em atender crianças e receber tantas famílias que confiam na gente, né, no nosso trabalho. Ao mesmo tempo, a gente também tem que, às vezes, tomar um pouquinho a rédea da situação e chamar a atenção quando é necessário, né? Porque a gente também está ali com a responsabilidade grande, que é cuidar da visão daquela criança. Então, por exemplo, uma coisa que acontece de maneira até frequente também, às vezes os pais não quererem dilatar a pupila da criança. Ah, doutora, precisa dilatar? Tem que dilatar? E aí ficam, às vezes, chateados, às vezes até vão embora, sabe? Porque não querem dilatar. E aí, ao mesmo tempo em que eu tento ser acolhedora, eu também preciso ser firme. Então, eu sou bem, bem sincera nesse momento. Eu sou bem incisiva. Eu digo, olha, da porta para fora a responsabilidade é de vocês. Da porta para dentro a responsabilidade é minha. Mas aquele diagnóstico que, assim, você quando passa para uma mãe que dói em você, sabe? Eu digo assim, você, poxa, ficou no lugar dela e que você agradece Deus. Eu não estou passando por isso com os meus e tal. Porque eu imagino que isso, como mãe, certamente você foi pega por situações dessa na sua profissão. Sim. São momentos bem, bem difíceis, né? São aqueles momentos que a gente pede inspiração divina, que a gente respira fundo, que a gente tenta ser forte, mas às vezes com o coração despedaçado. Às vezes acontece você mesmo. até consola, não é? Você entra sai um pouco da profissional oftalmo para a mãe, para aquela pessoa assim que diz, eu estou entendendo a tua dor. É assim? Isso. É exatamente isso que acontece, né? E às vezes a gente até se emociona mesmo. E assim, eu me permito, sabe? Porque é como eu falei, eu acho que não existe como dividir, né? A gente é único ali. Então, a gente sabe do nosso papel, mas a gente também tem que entender, tentar se colocar e ter empatia com o outro e saber acolher a dor do outro. Esses dias eu atendi uma paciente que, na verdade, ela é minha paciente e os filhos também. E às vezes eu não atendo só os filhos, eu atendo os pais, atendo os avós, por uma própria comodidade da família. E aí ela tinha vindo para mim há pouco tempo, acho que uns 3 meses. E aí eu tinha orientado no prontuário, havia a orientação que ela só retornasse com 1 ano para o exame de rotina. E aí quando ela chegou no meu consultório, aí eu fiquei me questionando, por que será que ela veio? Olhei, parecia que aparentemente estava bem e comecei a conversar com ela, né? O que lhe trouxe aqui? Como a gente faz a anamnese, né? Por que você veio? O que é que eu posso ajudá-la? E aí ela disse, doutora, se eu for lhe contar, vai virar uma sessão de psicóloga. E aí eu percebi que naquele momento o que ela queria, na verdade, era conversar. Ela queria, na verdade, desabafar, ela queria se sentir acolhida, né? E aí a gente conversou bastante, e assim... E aí foi bem, bem legal, porque a gente, diante dessas situações, percebe que às vezes transcende um pouquinho essa questão só da coisa objetiva, né? De chegar e olhar e examinar o olho e ver só. Não, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Me diz uma coisa, Aline, a sua profissão, em que ponto ela ajuda ou até mesmo interfere no momento mãe, assim, você está com os meninos, você se sente presente, você se sente ausente, você se sente pesada com muita coisa para resolver. Eu conheço um pouco da sua história, tá? Mas eu estou deixando, queria que você falasse de forma sucinta assim, como é lidar com a tua rotina e o fato de ser mãe, como você é, porque eu sei a mãe que você é. Ricardo, a gente está ali num constante malabarismo, né? Porque a gente fica ali tentando equilibrar as contas, né? Para não deixar nada a desejar, mas é difícil. Aí a gente, às vezes, também tem que se respeitar em alguns momentos, entender que a gente não vai ser perfeita. Mas a gente tenta sempre fazer o nosso melhor. Mas não é fácil, não. Você vê a correria, né? Quando você vai
lá em casa, quando ia lá em casa para treinar a gente, né, eu e Bruno, é aquela correria, mas faz parte, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas aí a gente vai trabalhando. Nasce uma culpa, gostei. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, gostei. Mas a gente vai trabalhando a culpa. Filosófica igual o Bruno agora, eu gostei aí. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas a gente vai seguindo o barco e vai dando certo. Então tá bom. Então eu vou fazer um momento aqui. Como esse episódio, né, foi o primeiro episódio que eu trouxe uma parceria e eu não faria parceria com nenhuma entidade que eu não conhecesse, né? E aí eu recebi o apoio especificamente do Rancho Parrilha, que é, né, um local que recebe muitas mães, muitas famílias. Então, eu vou pegar um pouco de uma dica que eu recebi de um amigo meu, Bruno, que está aqui, de uma pergunta que um cara fazia nas entrevistas, né? E eu vou vou transformar a pergunta aqui, né? Eu vou perguntar para a mãe, eu vou chamar de a pergunta Rancho Parrilha, e já agradecendo o apoio e a sensibilidade que eles tiveram. Aline, o que é ser mãe? Gostou, Bruno? Ser mãe, eu acho que é uma definição bem complexa, viu? Mas eu acho que ser mãe é a gente se transformar diariamente. Então, eu acho que depois da maternidade, eu percebo que eu estou em constante transformação, né? E tentando me aperfeiçoar em prol da felicidade dos meus filhos. Então, eu acho que ser mãe é a gente se doar mesmo. Muitas vezes a gente deixar de lado algum projeto, adiar algum projeto em busca de oferecer o melhor para os nossos filhos, né? Mas, no final das contas, tentar conciliar. Então, é algo, como eu falei, é bem complexo, mas é muito prazeroso. Eu não me viria completa, uma pessoa completa, não seria uma mulher completa se eu não fosse mãe. Isso é algo que eu tenho, assim, de maneira bem, bem convicta, assim, que realmente ser mãe é uma dádiva mesmo. Tá vendo aí? Eu vou continuar assim. O que é ser mãe e profissional ao mesmo tempo? Porque não dá para ser mãe em tempo integral. Como é que... Agora, eu queria que você respondesse falando para a câmera ali, para as mães que devem estar no seu lugar também, assim, que devem se culpar por não estar perto, de forma sucinta para o pessoal. O que é ser mãe profissional? É uma luta, a gente sabe da nossa luta, né? Então, eu estava lendo esses dias um textinho que falava a respeito do monólogo da maternidade. E eu acho que às vezes é assim que a gente se sente, né? Às vezes a gente se sente no monólogo. Mas, no final das contas, a nossa plateia é muito especial, que são os nossos filhos. Então, ser mãe profissional é uma luta diária, é uma batalha constante, mas é muito prazeroso, é algo que vale a pena, porque, assim, apesar da gente se dedicar aos nossos filhos, a gente também tem que pensar um pouquinho na gente, né? E tentar conciliar esses dois ramos da nossa vida, apesar de, às vezes, ser bem desafiador, é algo, assim, que muitas vezes é o que nos completa, né? É o que nos faz completas. Então, ser mãe, ser profissional é desafiador, mas é muito prazeroso. Aline, olha, eu quero agradecer você ter vindo, né? Depois de tantos convites que eu tenho feito, não dava justamente pelo fato de mãe, não dava para você estar aqui, né? Tem que se organizar tudo, mas você é a primeira pessoa que eu trago nesse mês, que eu só vou estar entrevistando mães, né? Profissionais. Fico feliz porque eu acompanho a sua história antes de você ser mãe, né? Verdade. Lembro de você depois da fase da adolescência, entrando na fase adulta, e estou muito feliz e quero reforçar para as pessoas que realmente a Aline é um exemplo de mãe. Eu acompanho, sempre que pude estar na residência deles, dando aula para eles lá, e assim, eu vejo o corre-corre, eu vejo a luta, mas também sei da profissional que é. Fico muito feliz de alguma forma participar dessa família. Desejar um feliz Dia das Mães, dizer que estou muito feliz, muito grato de você ter vindo. Isso me deixa me sinto especial de você ter aceito esse convite, né? E eu só recebo pessoas aqui que eu gosto também, né? E eu fico muito feliz por isso. Desejo um feliz Dia das Mães e quero agradecer também a você que sempre acompanha a gente e ao Rancho Parrilha, que mais uma vez eu quero agradecer na figura do Fred, da Priscila, do Felipe, que ajudaram nesse programa com um apoio e um brinde
para a mamãe que veio, você tem um voucher para usar lá no Rancho Parrilha, que eu sei que você já conhece, que você gosta, né? O Tutuca, o Bruno chama de Tutuca, não é isso? Né? Vai poder curtir, né? O Luquinhas é muito novinho, mas, enfim, também quero agradecer e agradecer a todo mundo que sempre assiste e dizer que, ó, assiste os próximos episódios, a gente tem pelo menos mais 3 ou 4 esse mês ainda, com mamães profissionais. Eu agradeço desde já a companhia de vocês. Falem o que vocês gostam, comentem lá, é muito importante. Se inscrevam no canal. Eu não sei o que vocês querem se vocês não falarem, tá bom? Beijos para vocês. Obrigado mais uma vez, Aline. Muita luz e muita paz.